Olá, irmão, irmã, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Estamos mais uma vez reunidos como escola dominical, fazendo esta abertura neste domingo. Como é de costume, nós vamos fazer o lembrete de um aviso nosso. Nós temos o nosso culto de oração todas as quartas-feiras, às 20 horas. E é um culto presencial, o qual você pode participar junto conosco lá na igreja. Além deste trabalho, nós temos às terças-feiras, 9 horas, a reunião de mulheres no altar. Nós temos, na sexta-feira, às 19h30, os nossos cultos de cura e libertação. E os nossos cultos aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração, também presencial. Então, você pode fazer sua reserva e participar conosco dos nossos trabalhos. Lembrando também que os nossos trabalhos, depois de transmitidos ao vivo, eles são colocados também no nosso canal de YouTube, que você poderá acessar e assistir a todos os nossos trabalhos. Amém? Amém. Queridos, hoje o tema que eu gostaria de conversar com os irmãos é o tema de tudo se fará novo. Amém? Para isso, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, dos versículos 3 ao 4, que nos diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Amém. Queridos, quantos de nós já não escutamos aquele ditado: quem ri por último, ri melhor? Eu não queria me apegar nesse ditado na questão de revanche, na questão de ter o riso como um deboche, não seria isso. Mas eu gostaria de me apegar no tempo final. E a palavra de Deus que nós lemos hoje, ele nos remete a esse tempo final, não é? Então, a palavra de Deus nos diz que na nossa caminhada com o Senhor, às vezes nós somos levados em situações que são difíceis para nós. Nós enfrentamos situações que trazem para nós situação de tristeza, situações de dúvida. Quantos de nós, em determinada situação, já não pensamos assim? Será que realmente Deus está comigo? Ou talvez até você já um dia tenha se perguntado: será que Deus realmente existe? Essa pergunta, amados irmãos, ela cabe dentro do contexto de que nós vamos conversar hoje. Porque todas estas situações de caminhada difícil, elas se dão, amados irmãos, nas primeiras coisas. Neste primeiro momento, né, aonde nós somos levados, queridos irmãos e irmãs, a crescer, a sermos formados, a sermos forjados por Deus. Somos provados, somos testados neste período das primeiras coisas. Porque nós temos, amados irmãos, que crescer. E crescer é para aprender a obedecer a Deus. Crescer é um período de nós aprendemos a confiar em Deus. E crescer é um período em que nós vamos observar que sem Deus, amados irmãos, nós não somos nada.
Nós não somos nada. E por isso nós somos muitas vezes levados pela dor, pela tristeza, pelos machucados, a de repente fazermos perguntas como essas que eu falei: será que Deus está conosco? Será que Deus realmente existe? Será que Deus me conhece? Enfim, são colocações que muitas vezes, num momento de desespero, a gente acaba falando coisas deste tipo. Neste tempo, queridos irmãos, de crescimento, de aprendizado, que nós citamos ainda há pouco, é um tempo em que são formadas duas grandes nações. Estas nações são o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Queridos, estas duas nações, elas estão sujeitas às mesmas dificuldades e lutas, às mesmas decepções e dores. As oportunidades de conhecer e crescer para conhecer esse Deus são as mesmas para estas duas nações. Mas acontece que alguns destas pessoas que estão nesse processo de aprendizado, eles têm a mesma oportunidade, ouvem do mesmo jeito, mas por decisão própria, por decisão singular, eles levam a vida sem se permitir ser doutrinado e ensinado por esse Deus. Por esta razão, não crescem, por esta razão, não obedecem, por esta razão de não quererem ser doutrinados, não confiam em Deus, duvidam da sua palavra, de certa forma até debocham da palavra. Por essa razão, eles estão sujeitos ao que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia nos chama de segunda morte. Então, este povo que não é de Deus está sujeito à segunda morte, segundo a palavra de Deus. Mas há um povo, que é o povo de Deus, que é esse povo que se permite crescer, confiar, obedecer, se permite, então, ser formado, ser forjado pelos ensinamentos de Deus. E esse povo é que é chamado de Israel de Deus. E é esse povo, amados irmãos e irmãs, que o texto de hoje, ele nos lembra, ele nos chama, que são esses que habitarão no tabernáculo eterno com Deus. É o povo que sofreu as mesmas paixões, as mesmas tentações, mas não se corrompeu em sua conduta pelo que este mundo perverso nos oferece, né? Para esses, amados irmãos, povo de Deus, a Bíblia chama esse povo de povo perseverantes. São aqueles que perseveram. Por isso que suas dores e tristezas serão curadas, as suas lágrimas serão enxugadas por esse Deus. O Deus de Israel enxugará cada lágrima. O Deus de Israel irá curar cada dor, cada sentimento, cada momento em que ele ficou cicatrizado pelas primeiras coisas. O Senhor Deus de Israel irá estar tratando, não é? Por isso que nós lemos hoje que esse período de primeiras coisas, quando estivermos lá com o Senhor Deus como perseverantes, como um povo seu, povo de Deus, a estes Deus lhes dará a coroa da vida, diz a palavra de Deus, não é? E então nós iremos ficar com Deus eternamente, vivendo após estas primeiras coisas que a palavra de Deus nos diz
nesta manhã. Toda a nossa dor será enxugada, todo o nosso sentimento humano será tirado, não haverá mais clamor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte e nem dor, porque estas primeiras coisas haverão passados. Aleluia, glória a Deus. E nós, como povo perseverante, povo de Deus, seremos coroados pela coroa da vida, não é? Existem momentos, como nós ainda há pouco falamos, que nós até podemos questionar o Espírito Santo. Por que tal situação? Será que Deus está comigo? Por que que Deus permite que eu passe por esta situação? Por que que está tão difícil para mim? Para mim, para você, para o outro, para todos. A situação ou as situações são difíceis. Mas aquele que se permite crescer, obedecer e confiar, este é o povo perseverante que vai crescer na doutrina e na palavra de Deus e que então tudo se fará novo para ele. Então a pergunta que a gente deixa nesta manhã é: qual o caminho nós temos seguido? Em qual destas duas nações eu estou inserido? Né? O povo de Deus ou o povo que não é de Deus? O povo perseverante que terá direito à coroa da vida, ou um povo que não se permite ser doutrinado, que está sujeito à segunda morte? Esta é uma pergunta que cada um de nós devemos responder para nós mesmos. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de 1 João, nos diz no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6, que Jesus certa vez disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse povo perseverante é o povo que se permite ser doutrinado por Jesus e que anda nesse caminho de crescimento e de obediência. Então, amados irmãos, que nós possamos ser aquele povo que se permite ser ensinado por Jesus e que é esse povo que será sarado por ele. Amém? Quero orar com você agora em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, ó Senhor, nos ensina. Querido Espírito Santo, visita, Senhor, nossa mente, nosso coração. Nos convence, Deus, dos maus caminhos e nos ensina a tomarmos a direção que nos leva ao caminho da coroa da vida, para que as nossas dores, o nosso pranto, o nosso clamor seja sarado por Jesus Cristo e todas as coisas se façam novas em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Amém.